Pronto! Boa Ei! noite, embaixadores, Boa noite, engenheiros, bacharéis, bacharéis, diplomatas, né? pessoas de uma árvore ginecológica finíssimas. Finíssimo. Não conferiram nada ainda no comprimido, né? Já baixaram 6 Já ampolas. baixaram essa porra aqui. Cara, eu fiquei muito feliz que você entendeu essa grande referência, né? Não, é Do... alta cultura, é assim mesmo, né? As pessoas entendem as referências ali, tudo, né? Não tem. No Rasta News ali, toda a referência do documento Trololó ali, né? Do documento particular. Pois é, são essas as referências do nosso tempo, né, cara? Que é uma referência de estilo que a pessoa tem que pegar. Não são as palavras, os bordões, essas coisas. É. Não, é o estilo, né? Isso aí que é o importante. Muito bem. Bom, já que eu sou o anfitrião, nós vamos falar um pouco sobre música e educação, certo? E educação liberal, porque né, alguns vieram, não é muita gente, eu acho, é dois, né? Mas dois já vale a Mas já pena. é o suficiente. Vieram, né, tirar as caras, assim, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul a gente diz assim, vieram tirar as caras. Ah, mas como assim? Ó, o João Nogueira, ele discorda aí de como se ensina música no Quadrivium e coisa assim. Ai, meu Deus do Eu céu. não sei, eu nunca vi alguém concordar ou discordar com disso, certo? Simplesmente são Como fatos. não, eu discordo do quadrívio, eu discordo. Né? Isso. Opa, tem que tomar cuidado, não estudem mais. Acho que todo mundo tem direito a uma opinião e a minha opinião é que eu acho que Exato, exato, né? Mas enfim, isso, né? Então, o lançamento, é... lançamento é horrível, né? Quando a gente diz essas palavras assim, já cai assim o ânimo de falar. Mas com o lançamento da clínica para os analfabetos musicais, né? E o João ele comenta ali, olha, certo, o pessoal está buscando uma educação liberal, mas está fazendo muita coisa errada, certo? E isso realmente essa é uma verdade mesmo constatada, mas também não é para o pessoal se desesperar, né? Porque se tu está fazendo alguma coisa, já está 99% melhor do que a maioria, porque a não, maioria claro, não está claro. fazendo nada, né? E a maioria sim está dizendo, eu quero uma autoeducação, eu quero me autoeducar, eu preciso recuperar o tempo perdido, não sei o quê. E ele ouve da boca de muita gente que tem que estudar música, certo? Que música é uma disciplina que precisa ser estudada, de grande importância. E aí o sujeito vê que, realmente, né? O pessoal estudava música até bem pouco tempo atrás. Vou pegar aí 5 caras que eu admiro, vou ver que eles tiveram uma certa formação musical, por mais que não tenham se tornado músicos e tal. Isso foi, isso foi importante, né? Mas, bom, como isso é feito, a gente não precisa inventar muita coisa. A questão toda é que não adianta eu olhar para o manual da Idade Média achando que, olha só, né? Aqui está como eles estudavam música, né? Olha só, eles estudavam com o Boécio, ó, Boécio, Nicômaco de Gerasa, Boécio e referências aqui Pitagóricas. Olha só, estudavam música mundana, né? Aí, para eu terminar de falar um pouco, é, já tive a experiência de gente chegar no Instituto Hugo de São Vitor, presencialmente, né, não no curso online, chega no Instituto Hugo de São Vitor e diz assim, não, mas vocês ficam aí só mandando a gente cantar e fazendo a gente cantar a escala e tudo isso, né, e cantar umas musiquinhas aí do nursery rhymes e coisa do tipo assim, e a gente não fica falando de música mundana e da música das esferas e essa coisa toda, né? E a resposta é sempre, cara, é isso aí mesmo, certo? Não consegue cantar o Frère Jacques, certo? E aí vai falar da música das esferas, assim. Então, mais ou menos por aí, assim, né? E aí eu pergunto aí pro João, dá para falar de música das esferas sem cantar o Frère Jacques, assim? É possível uma coisa dessa? Olha, para mim não é nem
não é nem possível cantar o Re Rejar sem você abrir um primeiro canal de percepção para a música. Porque se você não tiver o canal já aberto, se você não tiver o canal aberto, se você não tiver um processamento, né, inteligente do material sonoro que tá vindo para você, como é que você vai emitir aquilo? Como é que você vai imitar aquilo que você tá ouvindo, né? A gente tem eu, por exemplo, na faculdade de música, eu conheci vários músicos que tocavam e que eles tinham surdez tonal. Eles não conseguiam entoar. Tipo, tava lá, tipo, uma coisa simples. Do, mi, re, fa, mi, sol, fá. E o cara, tipo, fazia do, mi, re, fa, mi. Tipo, ele não conseguia. E eram pessoas que tocavam. Mas eu já consegui até cantores, eu já conheci até cantores que tinham esse problema, assim. Se eles tinham que cantar alguma coisa de cabeça, assim, eles tinham um problema sério e eram bons cantores. Se não tinha um Claro, problema, o sujeito se apresentava com orquestra, certo? claro. Clístenes, esse é um problema que ele me surgiu como criança. Como criança e com uma nursery rhyme, né? Eu tava. Eu passei, tipo, eu não, na minha época não tinha celular, não tinha essas coisas. Então, tipo, eu morava no lugar distante do colégio. Então eu tinha que passar uma hora no carro para chegar no colégio. Às vezes passava muito tempo esperando meu pai chegar. E aí eu pensava nessas coisas. Eu já estava começando a tocar piano. E aí eu comecei a pensar naquela música Noite Feliz. E eu sabia na minha mente que Noite Feliz ia. Eu reconhecia a sonoridade na minha mente. E aí eu disse, bom, como é que eu vou tocar isso que está aqui na minha mente? E aí eu peguei e disse, sabe uma coisa? Será que é Dó, Ré, Mi, Fá? Chutei, né? Chutei assim, tipo, será que é Dó, Ré, Mi, Fá? Tipo, será que é Dó, Ré, Mi, Fá? Eu não consigo nem... Tipo, é até difícil para mim hoje fazer Dó, porque eu já tenho a referência. Eu cheguei em casa e fui fazer Dó, Ré... E aí eu, pô, comparei, já não... Isso aqui já não bate, né? Então, aí começou uma busca minha por conseguir juntar o nome das notas com o som verdadeiro delas. Assim, a gente, na visão, a gente tem isso muito mais óbvio, né? Tipo, a gente vê azul, a gente sabe que é azul. Dado que você não tem algum problema aí de altura. Mas nas condições normais de temperatura e pressão, a gente vai ter isso. Então, até para você cantar o Re Rejar, já é necessário que você esteja... Essa questão da música das esferas, essa questão da música mundana e tal, tipo, são questões elevadas e até muito difícil para entender o que é que se quer dizer realmente com isso. Porque os gregos tinham uma visão da música muito numérica mesmo, né? Se a gente for pegar a própria visão pitagórica da música, o sistema pitagórico, quando você vai tentar passar ele para a nossa música mesmo aqui que a gente canta, não dá. Ele já tem um problema que eu quero discutir um pouco mais tarde. Então, a experiência da música das esferas e da música mundana, essa fricção que tem, ela não vai chegar a lugar nenhum se a gente não tem pelo menos o primeiro... Vamos partir das coisas que estão mais perto, né? Nesse sentido, tipo, eu digo, seja mais aristotélico na coisa. Parta das coisas que estão mais perto de você. Quais são as melodias que você conhece? Tipo, você já parou para parar, você parou para prestar atenção em tudo o que envolve uma simples melodia, como um parabéns para você, ou no caso do meu curso, né, eu uso aquele concerto de Beethoven, né? Simples, né? Tipo, tem tudo o que precisa de uma melodia, que tem todo um material tonal assim que dá para você discutir por horas. Então, todas essas coisas, toda essa nossa experiência, ela acontece muito mais próximo da gente. Se a gente não tiver se a gente não conseguir nem olhar para essa coisa, como é que a gente vai vislumbrar a música das esferas? Como é que a gente vai vislumbrar essas outras coisas? Então essa é uma
das críticas que eu fiz em relação a como as pessoas enxergam a coisa da arte liberal. Você tem que parar para pensar também, né, que, por exemplo, quando o Boécio, por exemplo, está falando de modo, ele não está falando simplesmente de tipo, isso aqui é um mixolídio. Quando ele fala de modo, ele tá falando de tudo que envolve a música, não só a melodia que está sendo cantada, mas o ritmo que está sendo performado junto, a situação social em que está... Que, inclusive, nós só podemos conjecturar, assim, nós não temos exatamente como saber o que se fazia, não é? Então, assim, ou quando vamos mais longe ainda, quando o Platão, na República, lá faz aquelas críticas severas a certos modos, assim, e diz que alguns têm que ser extirpados da sociedade, o pessoal acha que é uma escala, assim. Não é o tom, é justamente isso. A gente está acostumado, como se alguém proibisse, só pode tocar em tom maior, certo? Porque eu me lembro de, né, numa aula de teoria, no primeiro ano de teoria, o professor explicando ali, normalmente, né, o que era maior e o que era menor, e ensinando a achar a tonalidade na partitura, aquela coisa, olha, aqui tem armadura, é assim e tal, né? Mas ele dizia, mas agora eu vou tocar e vocês me digam, né? Vocês vão ver que dá para perceber muito bem o que é maior e o que é menor. E aí um colega meu, é claro que disse, né? Não, é porque o menor é triste e o maior é feliz, certo? Usou ali os adjetivos, o primeiro que veio na cabeça. E aí ele disse, e aí o professor, eu vou tocar uma música triste. Ele tocou Tico-Tico no fubá, certo? Assim, uma coisa deprimente, assim, uma coisa super, super triste, assim. Eu disse, realmente, né? Tu teria que fazer o tico-tico no fubá menos da metade do andamento para ele conseguir ficar triste, né? Nesse sentido, assim. Mas a ligação que os antigos parecem ter com cada um dos modos é uma ligação. Eles são capazes de adjetivar de diferentes formas, assim, cada um dos modos, né? E de percebê-los na primeira audição, assim, nos primeiros compassos, ele já tem absoluta certeza, ou talvez no primeiro compasso, de qual modo, em qual modo está, não somente pela melodia, mas também pelo ritmo, às vezes pelo próprio texto, o sujeito que ele tem problema mesmo, assim, de identificação da musical, o sujeito, às vezes, pelo texto, ele já sabe o que estão falando e tal. E a sociedade se organiza muito em torno daquilo. Ninguém vai usar um modo X para cantar um texto de tipo Y, né? Então, o poema lírico, ele tem modos específicos, e aí dentro da lírica existem diversos temas e vão ter modos específicos, e assim a coisa vai, né? Sim. Então, e a gente não tem mais isso, né? A gente está longe de ter esse tipo de vivência, assim. A nossa música é bem diferente, né? Claro, claro. E é impossível a gente, assim, é virtualmente impossível a gente tentar reconstruir como é que era a música dos gregos. Tal. Muitas vezes o pessoal me vem com dúvidas assim, tipo, Rasta, e esse negócio do 432 Hz ser a frequência pitágoras? Eu digo, irmão, para com isso, cara. Não tem como a gente saber qual que era a frequência que os gregos usavam. Para pensar assim, como é que a gente vai saber? Por exemplo, a gente sabe que Mozart usou um Lá que era, sei lá, 420, entre 420 e 450, tipo, porque acharam um martelinho, né? Um martelinho daquele de afinar que estava afinado ali. Agora imagina você achar uma lira grega e esperar ainda que... Né, o seu violão Tajima aí, tipo, ele não aguenta 5 minutos sem desafinar, pô, né? Agora imagina uma lira e tudo mais. Então, existe uma série de problemas materiais para a gente vislumbrar o que era essa relação dos gregos, o que era essa relação dos antigos com a música. Fica mais fácil da gente vislumbrar quando a gente chega na música medieval. Porque na música medieval tem uma coisa fundamental que acontece, que é em oposição à maneira com que os gregos
pensar, se você for pegar, por exemplo, o sistema pitagórico, ele é baseado em comprimentos, né? Os Sim. números correspondem a comprimentos Comprimento de de corda, corda. assim. É, Uhum. exato. Então você vai Mais ou menos, ou volume uma espécie de xilofone, de é, bigornas, assim, coisas assim, né? mas o ponto é que a ordem crescente dos números dele vai implicar, tipo, corpos ou de maior volume ou de maior extensão, ou seja, frequências mais graves, porque a orientação, tipo, frequência e comprimento são inversamente proporcionais, né? Uma daquelas perfeições da natureza que são muito convenientes. Então, tipo, quando o cara está dobrando o tamanho do negócio, ele está, na verdade, baixando a oitava. Ele está vindo disso aqui para isso. Então, o sistema dos gregos, quando os números crescem, ele é orientado para baixo. Sim. Tá? A gente não sabe como isso afetava a maneira deles pensarem na melodia e tudo mais, mas a gente sabe que o canto gregoriano é orientado para cima. Tanto é que a gente vê como no próprio organo melismático, aquela notação que eu acho incrível. Tem muito a se falar daquela notação ser daquele jeito. Mas você já nota que os medievais já estão pensando em algo próximo à frequência, né? Eles observam o contorno da música como a gente observa. A gente olha para isso aqui, a gente Sim, diz que subiu. está subindo. Né? Exato. Sim. Para E a um gente grego, isso aqui seria... constrói os instrumentos assim também, na É, mesma direção que a gente escreve, né? Que é uma coisa também típica do indo-europeu de escrever assim da exato. esquerda para a direita e tal. E por acaso os gregos faziam o contrário, né? Na concepção musical, por mais que escrevessem também da esquerda para a direita, tinha Sim, claro. essa né? Para nós é decrescente, né? É. Causa um nó na cabeça realmente. Só que tem uma coisa, isso não é arbitrário. A razão pela qual a gente faz isso não é tem uma razão na natureza muito simples para você preferir uma orientação para cima do que uma orientação para baixo, que é o fenômeno dos harmônicos, né? Então, por exemplo, a gente está aqui no piano, aí você toca uma nota e deixa ela soar. A corda que está vibrando aqui, ela não vibra apenas como um todo nessa frequência. Ela vai se dividir em partes menores que vão vibrar justamente tipo, na metade, né? A metade e um meio, a metade e um terço, a metade e um quarto. Todas essas vão vibrar ao mesmo tempo. Obviamente, a fundamental vai ser essa aqui, mas a gente vai... Você consegue ouvir? Às vezes até o... Se você prestar atenção, obviamente eles vão estar bem mais baixos, eles vão ser secundários, né? Mas eles vão estar vibrando. E como você tem uma corda apenas e ela está vibrando naquele comprimento e nas frações de comprimento, a orientação dos harmônicos é ascendente. Você não vai Sim, achar você não não vai acho achar uma nota mais grave, né? Exato. Você não vai achar uma orientação descendente nos harmônicos. Você vai estar sempre tipo tratando de frações daquele comprimento de corda original, ou seja, você vai estar subindo a frequência. Então, mesmo tipo, claro, os tratados de ondulatórios são depois da Idade Média, mas com certeza já se tem essa noção dos overtones, né, dos harmônicos. E tem essa justificativa que eu acredito natural, realmente, no Sim. sentido mais puro da palavra, de que o sistema seja orientado para cima, né? Sim. Aí a outra coisa é que a razão pela qual eu estava falando das artes liberais é que quando a gente pega... Eu não sei como é que vocês ensinam no Instituto Hugo de São Vitor, né? Porque diferentes instituições vão ter diferentes approaches, vão incorporar, às vezes, coisas né? do cotidiano e tal. Isso aí eu explico bem rapidinho. Assim. Tem um príncipe, tá lá no Didascalicon e a gente acha isso, essa cosmovisão em outros escritos do Hugo de São Vitor, né? Assim, antes de existir a música, ars música, assim, uma coisa elevada e teorizada e já matemática, as pessoas cantam, certo? Antes de existir gramática, as pessoas falam e escrevem.
antes de existir retórica, elas convencem umas às outras das coisas que precisam ser feitas. Antes de existir dialética, elas procuram a verdade nas coisas e discernem umas coisas das outras, né? Antes de existir astrologia, elas precisam realmente olhar para o céu e saber se vai chover ou não, né? Você não consegue nem interpretar as nuvens, quem dirá os astros, né? Então, o que a gente faz no Instituto Hugo de São Vítor é se preocupar com essa primeira parte muito mais do que e confiar que o aluno realmente tem acesso, né? Então, para nós, aprender a falar e a escrever é muito mais importante do que saber o que é um adjunto adnominal restritivo, certo? Sim. Saber realmente cantar, ler uma partitura, ouvir uma música, certo? Reconhecer, saber tomar um ditado musical é muito mais importante do que saber realmente de tudo isso que nós estamos falando aqui, que é maravilhoso e tudo, mas só faz sentido quando o sujeito é músico. E eu vou dizer para todo mundo, certo? Não precisa ser um músico como o Rasta, que é um grande profissional, certo? Uma formação das melhores que existem no mundo hoje, certo? Pode ser que nem eu aqui, que sou um cara provinciano aqui de Porto Alegre, que estudou na escola de música da cidade, certo? E que trabalho como um músico aqui local, aqui, né? Um músico da paróquia, digamos, certo? Mais ou menos isso. Então, esse é o approach, assim, certo? Enquanto o sujeito realmente não souber pegar, qual é a tua voz? Eu sou tenor, tá aqui a partitura, nós vamos ensaiar, certo? Enquanto ele não tiver a vontade para fazer isso e for algo que ele consiga estudar sozinho em casa, certo? Viver aquilo com a maior naturalidade possível, como sendo parte da sua própria cultura, nem adianta a gente ficar falando muito de qualquer outra coisa, né? Não, claro. Aí eu vou amarrar isso que eu estava dizendo com isso. Quando a gente pega, sei lá, você pega um tratado genérico de quadrívio. Você vai na Livraria Cultura e pega um quadrívio qualquer. Aí você vai ter lá que música, né, é número no tempo. E você vai ter justamente essa descrição da série pitagórica, você vai ter a relação dos intervalos. E é uma coisa interessantíssima. Só que aí chega a vida real. No sistema pitagórico tem uma coisa que é irreconciliável. Quando você começa a dividir os intervalos, né? E você compara com... Se você for tentar afinar a oitava de um piano, segundo a série pitagórica, você vai conseguir uma quinta aqui, né? Mas essa quinta aqui, logo depois, ela não vai te dar, tipo, no nosso sistema, ela vai dar essa nota que é a mesma que essa nota aqui, que é uma segunda. Se você for seguir as proporções pitagóricas, isso aqui vai estar desafinado já, em relação a isso. Esse tom, ele não vai ser o mesmo que esse. Isso... Vai ficar que nem o violão Tajima aí do pessoal que tu afina ele para tocar uma música em lá, depois tu tem que afinar de novo se tu quer tocar em sol. Né? Exato. Aí, tipo, digamos que chega um violinista, né, e ele quer tocar com o pianista. Aí ele vai lá e afina em quintas, né, afina a primeira quinta aqui, e ele vai usar as proporções pitagóricas para o que é uma quinta. Quando forem tocar os dois juntos, vai ser um pandemônio. E isso, veja, é só em 4 cordas do violino, tipo, e 2 intervalozinhos aqui no piano. Se você for juntar as outras teclas e tudo mais, aí lascou. Lascou mesmo. Não é à toa que, tipo, o canto gregoriano é primeiramente monofônico, né? Porque não dá para você juntar não dá para você juntar a polifonia, não dá para você juntar uma pessoa fazendo uma outra coisa e ainda ter harmonia se você não tem um certo padrão de o que é que vai ser a nota. No canto gregoriano, se alguém vai um pouquinho mais para cima ou para baixo, o resto meio que se adapta àquilo, né? É um negócio quase que mágico. A melodia no canto gregoriano é um negócio quase que mágico mesmo. Assim, as pessoas tipo, não tem nem a marcação de qual que é a nota mesmo, é só o contorno e todo mundo faz direito e a coisa tem sentido, a coisa tem uma... a melodia ela tem muito mais uma forma quase que ali no mundo das ideias, mas ainda tipo grounded na realidade. Ela é mais simbólica de uma melodia
do que quando a gente pega, por exemplo, aqui uma partitura de Beethoven e tá uma sequência para o violino, uma sequência melódica para o violino, e ele tem que fazer com aquela afinação perfeitamente, porque senão vai dar problema quando o cara da trompa começar a tocar, vai dar problema quando o Sei. segundo violino... Não precisa nem ser outro instrumento, o segundo violino quando entrar já vai dar Tá, problema. mas o cara da trompa sempre dá problema. Isso é, a trompa é meio pitagórica ainda, assim. Exato. Tanto é que basta você pegar qualquer partitura e você vai ver que a parte menos movimentada, é sempre, até numa sinfonia de Beethoven, né, que é um cara que abusa Das trompas. das trompas e dos trompetes e tal, tipo, é sempre, né, uma parte virtuosa é algo que faz. Né, tipo, teve uma semicolcheia, uma colcheia já é algo virtuoso. Obviamente Não, não. um abraço para os trompistas aí, tem alguns amigos aí, assim, mas é Não, sempre é uma ataque profissão. do trompista, assim, aquele ataque sempre assim, meio na trave, assim, depois ele pega e afina com o resto da orquestra, mas ali o ataque é sempre entra aquela coisa meio cambaleante, assim. Pois é, então tem uma coisa na descrição filosófica, matemática da música que é muito bonito, mas quando a gente vai passar para o mundo real, para o mundo onde as pessoas estão tocando umas com as outras, tipo, eita, deu problema. Sim, sim. E esse é o problema que, por exemplo, compositores como Johann Sebastian Bach se encontravam, né, quando eles estavam escrevendo para não para o piano, não tinha, mas para o cravo, para o órgão e tal, e que eles estavam querendo, eles já tinham reconhecido, veja, como você disse, antes de haver teoria musical, as pessoas já cantavam, tipo, antes de haver um sistema como o nosso sistema temperado, já existia uma coisa que é intrínseca à música, que é o caráter dinâmico do tom, que é essa coisa de que certos tons numa melodia eles apontam uns para os outros e eles meio que convidam forças a fazer esse movimento. Cada um desses tons aqui, quando eu faço essa linha ascendente, ele tem cada um deles tem um significado em si, né? Esse aqui é um movimento contra uma força, como se eu tivesse tipo dando um pulo, né? Ele pede para voltar. Esse aqui também. Quando chega aqui, tem uma certa estabilidade quando chega na quinta, né? E daqui para cá as coisas começam a apontar para esse outro lugar que é o mesmo um dinamicamente, mas ele tá uma oitava acima. Então essas relações já existiam e tanto se você pegar o canto gregoriano monofônico como polifônico, você vai ter que existe uma ideia de centro, né? Sempre, tipo, a ideia de centro, ela tá ali. O que Bach chegou, e já era uma necessidade no momento dele, é que, poxa, seria legal se ele já entendeu essas forças, né? Já internalizou essas forças, e ele queria poder usar essas forças em diferentes centros. Se você tivesse se você continuar com o sistema sem uma padronização, sem uma igualdade dos centros, não tem como você fazer isso. Você vai ter que ter um piano vai ter que ter 12 pianos, na verdade, né? Tipo 12 andares de piano, né? Cada um afinado para cada tonalidade com seus intervalos perfeitos e tudo mais. Então isso se torna inviável. Aí o que é que aconteceu? Eles resolveram, bom, do ponto de vista filosófico, isso aqui é um problema que ninguém. Até hoje o pessoal está procurando lá a tal da escala perfeita, né? Tipo, é uma das digamos assim, né? Das masturbações musicais, mas é interessante, né? O pessoal fica lá aqui, o pessoal fica lá discutindo tudo isso. E o que é que Bach fez? Veja, se a gente igualar, a gente vai perder um pouco da afinação, mas esse caráter dinâmico vai continuar existindo. Porque se essas forças continuarem se manifestando, mesmo com os tons um pouquinho deslocados, né, do ponto de vista da afinação perfeita, a gente vai continuar tendo música e a gente vai ganhar um novo grau de liberdade, né, um grau de tipo de mover-se de poder tipo estar no mesmo piano e tocar. E isso aqui e eles serem Agora, a mesma isso ordem. Aí, uma coisa que eu não faço ideia, talvez tu consiga me responder. Isso aí para instrumento de corda, né, de arco,
Instrumento de corda, eu digo, não é violão, não. É instrumento sem traste, né? Desde Sim, sim, viola sim. da gamba e tal. Instrumento não Isso aí temperado. se... Hã? Instrumentos não temperados. Instrumento não temperado. Pois é, aí não tem problema. Na verdade, acontece até hoje, né? É o tal negócio. Todo violinista sabe e repete 1000 vezes que Fá sustenido e Sol bemol não são a mesma nota, né? Para ele não é. Enquanto o pianista toca a mesma tecla ali sempre, né? Lógico, lógico. Para ele não, ele no vibrato ele faz um sol bemol e um fá sustenido e inclusive quem tem o ouvido mais treinado nota assim Sim, qual é a diferença. Ele toca, olha, essa aqui é a escala de lá bemol, certo? Não é a de sol sustenido, certo? A de sol sustenido é assim, é outra coisa, sim, certo? sim. Tu realmente te adapta a essas comas ali, um para um lado e para o outro, para fazer a nota, não é? Não sei se é Sim. mais ou menos isso, assim. É, isso é interessantíssimo porque é o seguinte, a razão pela qual os grandes compositores, né, os compositores clássicos, eles eram tão precisos na notação deles, em respeitar a tonalidade, é justamente por causa disso. Porque o violinista, se você estiver escrevendo, né, um Fá dobrado, um Fá dobrado sustenido e um Sol natural, vai ter uma diferença. E essa diferença, ela se manifesta no movimento que a linha melódica está fazendo. Tá entendendo? Vai depender da função daquela nota naquele momento. Se ela, por exemplo, se ela é uma sensível, né? Se você tiver tendo se você tiver um sol como sensível para um lá bemol, certo? Ele vai ter um caráter ascendente. E quando você está cantando, se você pegar o sol que uma pessoa afinadíssima canta ascendente para um lá bemol e um sol descendente para um sol bemol, as frequências são diferentes. É Sim, impressionante. A gente mal nota a diferença, mas o movimento da linha melódica ele já afeta a sim, afinação. Então, óbvio, para quem é pianista, isso não vai fazer diferença. Mas para um violinista, para ele poder dar o caráter real da nota para onde ela está indo, ele vai ter que ter pelo menos dentro dele essa diferenciação entre, claro, veja, é claro. a mesma nota no piano, mas ela tendo uma função de subir para tal lugar, ela vai estar mais próxima desse próximo tom para qual ela vai, do que se ela tivesse descendo, ela ia estar mais próxima desse. Claro, claro. Isso aí eu percebo assim, né? Cantando dá para perceber bem. E, e esses tempos até me perguntaram assim, tá, mas eu posso usar indiscriminadamente, se eu estou fazendo uma música aqui cheia de toda acidentada e tal, posso usar indiscriminadamente? Aí tu diz o que a teoria da música diz. Não, não é assim. Se tu queres tá tocando uma música em dó maior, escreveu a música em dó maior e tu queres um fá sustenido, tu escreve fá sustenido e nunca sol bemol, certo? Sim. Então essas regras de teoria assim, né? Mas quando a gente vai ver na prática funciona mesmo, né? Tu dissesse ali um fá dobrado bemol não é a mesma coisa que um sol B quadro numa melodia em mi, certo? Sim. E é necessário aquilo ali. Depois, essa matemática do sistema tonal, assim, ela funciona muito bem. E aí eu não sei o que veio primeiro, se é o ovo ou a galinha, mas a gente se adapta a isso e a gente canta diferente, sim. A gente canta diferente o si Não, bemol do lá sustenido, certo? É diferente. Assim. no livro do Zucker Kandel, ele faz um experimento mesmo. Ele pega um cantor de ópera muito bom e ele pede para ele cantar uma área e ele vai medindo as frequências individualmente. E a mesma nota numa melodia ascendente e a mesma nota numa melodia descendente, tipo, a Sim, diferença, mas a diferença é gritante mesmo, assim. Não é tipo assim, é 2 cents, é 3 cents, não, tipo, às vezes 40, 50, tá entendendo? Tipo, sim, e a gente não percebe. Ou seja, isso tá dizendo pra gente que tem um componente de movimento na música e aí é uma outra coisa que eu entro. Tipo, se a gente entra nas disciplinas estéticas,
a música ela é tratada como arte temporal, né? Sim, sim. Mas as disciplinas estéticas elas têm as suas próprias exigências, né? Suas exigências filosóficas, depende do método, tudo mais. Essa coisa, tipo, a experiência da música, ela vai mostrar pra gente que existe um movimento e esse movimento acontece em um espaço. Ele não é um espaço meramente metafórico, não. Tá entendendo? Então, a ideia de, beleza, tudo bem, você para agrupar, fica mais fácil você colocar ali música como uma arte temporal. Mas ela tem um componente espacial evidente e é justamente nesses momentos, né? Quando você tá analisando, por exemplo, um instrumento não temperado e como ele se comporta dentro de uma melodia, é aí que você vai ver, eita, tem uma coisa distinta aqui, tipo, existe uma intenção espacial no movimento dos tons. Então, assim, se não é um espaço, obviamente não é um espaço daqui, né? Se a gente for pegar, tipo, isso aqui são todas ondas estacionárias, né? Não tem um movimento real nesse sentido. Mas em algum outro tipo de espaço que existe o movimento da música. Não, perfeito, perfeito. Bom, teve... queria ficar falando isso aí, porque tem vários exemplos aí, agora começaram a me vir, assim. Mas quando eu não estou conseguindo cantar, assim, eu saí de um resfriado forte, aí eu não adianta só falar teoricamente, eu teria que mostrar, assim. Eu vou me comprometer a fazer isso uma outra hora. Mas a questão, o pessoal mandou também algumas perguntas ali, né, sobre o que seria a live exatamente. Eu expliquei mais ou menos. E aí vem sempre perguntas, né? Porque como a gente abandonou no Brasil totalmente assim a música nas escolas, quando há música nas escolas é aquela coisa, é como há inglês nas escolas, certo? Grande coisa ver inglês nas escolas e tal. Minha mãe tinha música nas escolas na época do governo militar lá e tipo, e era assim, o pessoal saía da aula para ir fazer outra coisa, tipo, eu não sei o que fazer em termos de educação quando a coisa começa a ser obrigatória, tá entendendo? Sim, sim. Obrigatório eu digo no sentido... Porque obrigatório você se educar é obrigatório. É obrigatório que é necessário que você se eduque. Você não vai ser gente, você vai padecer no mundo, né? E eu não digo em termos de conseguir uma profissão, essa coisa utilitária, essa visão utilitária da educação. Você vai padecer como ser humano mesmo. Você não vai se situar no mundo. Você já é um bicho estranho, que é gente, né? E aí você vai ficar mais estranho ainda. Você tem toda uma dimensão sua que você não é capaz de articular nesse não, eu digo, tá proibido quem não sabe nada de música, né? Tá proibido não, mas digamos, você não pode usar a palavra harmonia ou desarmonia no lar e tal, porque isso aí é uma palavra vazia, né? Na verdade, não tem que conhecer várias coisas assim para poder usar as palavras com propriedade, né? Isso aí que a gente quando estuda gramática, né? Quando estuda língua, é o que a gente aprende assim, a gente precisa conhecer minimamente todo o entorno e a origem daquela palavra e a característica sonora dela para usar a palavra com maior propriedade, né? E há diversos termos que nós usamos, por exemplo, como harmonia, que é um termo vazio para a maioria das pessoas, e não precisava ser, certo? Se ele cantasse na escola um cânon, ele ia perceber do que se estava falando, assim, né? Ele ia poder usar essa palavra com propriedade, né? Sim. E o que também não quer dizer que é bom gosto, assim, estude música para ter um bom gosto, escutar música clássica e dizer assim, eu acho o segundo concerto de Mozart para piano e orquestra maravilhoso. Não, aí aquela vibe, um bom vinho em Barcelona, né? Tipo, vou abrir o vou escutar não, aí isso fico... eu tava conversando sobre isso com o Guilherme Freire uma vez, e ele disse, cara, para mim a cena que representa isso melhor é aquela representação que o Peter Jackson fez do Denethor em Senhor dos Anéis, quando ele pede para o Pippin cantar uma música, né? E o Faramir tá indo, tá cavalgando para Osgiliath, ele vai morrer e tal, tipo, e o Denethor lá escutando o Pippin cantando, né? E ele comendo assim, tipo, comendo um peru, ele dá uma mordida num tomate assim pela metade. Quem é que morde o tomate pela metade assim, né? Um tomatinho pequeno.
tipo, aquela coisa nojenta. Pois é, às vezes, existe essa experiência com a música, né? A música como se ela fosse um adorno, um adorno meio empombado, assim, para a sua mesa do Tokstok. Exato, exato. Né, e o sujeito veio com várias. No Brasil é impressionante que isso aí virou. A bossa nova virou, né? É isso Sim. aí. Então tu tem o cara que ele é da bossa nova e tem o cara que é o defensor do metal progressivo e essas coisas assim. Ele tem vários argumentos teóricos, né? Eu acho engraçado assim. Não, porque o rock progressivo tem uma harmonia do não sei do que, e ele usa melodias modais e não sei o que e tal. Beleza, certo? Não, quem está discutindo essas coisas assim, né? Então acaba a educação musical não tem nada a ver com esse apego a uma linha estética específica, né? E também essa coisa de apreciação musical tem que tomar bastante cuidado, assim, né? Quando alguém te convidar para, eu já fui convidado. Eu acho que hoje em dia ninguém mais faz isso aí, assim, né? Mas tinha uns clubes de gente mais velha que era o troço de apreciação musical. Aqui em Porto Alegre tinha umas 2 ou 3 confrarias, assim. Que era botava um disco ali e aí ficava ali discutindo, né? Várias características da música e tal. Aquele negócio, que é encontro de senhoras, assim. Né? Se tiver cerveja e coisa assim, o vinho, aí eu vou na apreciação musical. Mas senão meu Deus, coisa mais chata, né? E aí aquelas opiniões, assim, aí o sujeito, vamos ver um pouco a vida do compositor, olha ver como isso se cristaliza aqui nessa obra, esses fatos aqui, né? Porque esse aqui é o momento onde o sujeito está, né, em depressão, né? Com certeza foi daquele momento onde a mulher dele morreu e tal, essas coisas assim, né? O cara desse nunca parou para botar um negócio na pauta, tá entendendo? Não, Ele não, aí nunca é que parou para tá. botar um negócio na pauta. Aí que tá, tu vê que não tem nada a ver com o teu estado de ânimo quando tu vai compor o negócio ali. Exato. E existe a inspiração, existe tudo isso, existe você passar determinado sentimento. Mas, tipo, tem uma parte, sabe? Imagina Beethoven lá sentado tipo, com a vela, assim, tipo, e se ele ainda fosse ter todo esse turbilhão Sim. Isso é uma coisa post, né? Eu concordo. Esse lance da apreciação musical, ele é complicado, porque por um lado, né, ele busca preencher esse gap, né, das pessoas estarem escutando música o tempo inteiro, das pessoas terem essa experiência com música e quererem meio que articular isso de maneira inteligente, né? Só que, por outro lado, geralmente isso é uma forma de você meio tipo dumb down o negócio e você termina simplesmente preenchendo. Você bota a música, tipo, faz um ambiente e preenche com tipo anedotas de vida do compositor e tal. E assim, que assim, pra ser bem sincero, não é muito interessante. Eu não estou interessado que Mozart foi um cara que tipo que bebia pra cacete e tal, tá? Tipo, aquela coisa, aquela visão do Mozart, saca? Tipo, então Sim. que Salieri era um invejoso, tá? Tipo, eu não tenho muito interesse nisso aí, porque essas coisas são alheias ao idioma tonal mesmo, tá entendendo? E eu acho que o que falta, tipo, as pessoas iam se enriquecer muito mais se elas conseguissem entender o idioma tonal. Só que Sim. é complicado você fazer isso com a disciplina de teoria também, né? Tipo, o cara tá lá, tipo, chega aqui, tipo, primeira aula, escala, tá entendendo? Mas, tipo, Sim. por que uma escala? O que é que tem a ver com a escala? Então, tipo, o meu objetivo com esse negócio da clínica do analfabeto musical tipo, dizer de onde vem na tua experiência isso aqui que aparece, isso aqui que termina por aparecer, que termina por se cristalizar na teoria musical. Como é que fala, né? Como é que se fala e como é que se escuta antes de você ver quais que são as regras de gramática. Por exemplo, você vai fazer um curso de harmonia, a primeira coisa que a pessoa vai harmonia funcional, né? Essa harmonia moderna, assim, de songbook, de Almeida de Acta, tipo a harmonia que a gente estuda na Berkeley, por exemplo. Primeira coisa que você vai ver é tipo funções tônica, subdominante e dominante. De onde vem isso? Tá entendendo? Por quê? Por que essas coisas se comportam assim? Tipo, você pode até entender que tipo, realmente o dominante ele é uma coisa instável, o subdominante ele meio que pode ir para qualquer lugar e a tônica tem um caráter mais resolutivo. Mas de onde vem isso? Né? Tudo isso vem antes da experiência do tom na melodia, né? Tipo, a gente não chegou
a gente não chegou no mundo com a harmonia, essa harmonia de você chegar tipo dó maior e o cara tocar uma tríade aqui, né? Tipo, Sim, pra gente sim. chegar nisso aqui, a gente teve que passar pelo, né? Tipo, você teve que ter todo o desenvolvimento da melodia primeiro, depois da polifonia, para você chegar a verticalizar as coisas em acordes e tudo mais, né? Então, quando você, para mim, uma educação musical ela tem que começar da coisa mais básica, que é a melodia. Como tu falou, o regejar. Se você entender, cara, você entender o regejar, se você entender aquilo, você já tá, se você entender bem mesmo, se você explorar tudo que tem ali e você internalizar aquelas forças, você vai conseguir tipo ter uma referência para você comparar todos os outros tons que você escutar na sua vida em contexto. Sim. Tá entendendo? Então você adquirir uma referência melódica sólida é muito mais importante do que você tipo do que a não estou dizendo que a disciplina ela não é necessária, ela se faz necessária, obviamente a harmonia funcional é extremamente necessária para um determinado tipo de gente, né? Para quem está ali compondo, para quem está escrevendo, para quem é músico e tal. Mas do ponto de vista do ouvinte, se você não é capaz de acompanhar o desenvolvimento de uma melodia, né? Tipo entender as forças que estão ali acontecendo. E você aí realmente se deixar ser tocado por aquilo, né, pelo material tonal, você vai ficar indo para a sala de concerto para ficar dormindo, né, para ficar Sim, pensando na sim. morte da bezerra, tá entendendo? Ou então você vai pegar e vai colocar a Sagração da Primavera para dormir do mesmo jeito que você Isso. colocaria, né, um noturno de Chopin. E não é assim que as coisas funcionam, né? Tipo, Sim. eu noto isso tipo, na pobreza do vocabulário das pessoas que expressam a sua experiência musical comigo. Sempre é assim, tipo, às vezes eu tô tocando um negócio assim, tipo, cheio de. E a pessoa diz, isso me acalma tanto. Eu digo, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma Sei, coisa sei. errada. Porque não tem nada, não tem nada na linguagem tonal aqui que sugira isso que você tá. Sei. Que você tá assim. Então Não, eu acho engraçado quando o cara ouve música em alemão e aí ele diz que fica com medo que os nazistas vão pegar ele, coisa assim. Ele, Bach, Bach, né? Ele tá ouvindo aquele coros luteranos, assim. Ele acha, meu Deus, uma coisa bem nazista, assim. Mas, É, assim, em defesa desse cara, o El Koenig é muito sinistro aquele negócio. sim, não, mas é maravilhoso. O Não, é Schubert, né? maravilhoso. Mas é um negócio muito sinistro. Eu lembro a primeira vez que eu escutei o El Koenig, eu tava estudando alemão na época. Eu peguei a letra assim, e disse, eita, já tinha um negócio estranho, né? Aquelas segundas menores acontecendo assim, Sim. aqui e ali. E, Fora aquele pulso do pianista, assim, que tem que. Aquele sim, negócio ali que é meio. Aquilo ali é uma coisa para. Fazendo o andamento certo, aquilo ali. Eu vou dizer, eu nunca cantei assim, né? Porque eu nunca achei um cara para acompanhar assim, né? Então eu canto sozinho em casa, né? Pô, não dá para estudar direito porque ninguém acompanha, né? mas tipo, amigos meus alemães me falaram que tipo que era uma coisa normal escutar isso aí até às vezes como canção de ninar. Eu digo, opa, tem Não, alguma coisa. o Erlkönig na Alemanha é a canção do exílio assim das escolas. A poesia alemã que todo mundo sabe. Assim, bom, hoje em dia eu acho que nem mais a canção do exílio o pessoal aprende na escola, assim, né? Mas até uns tempos atrás, pô, a canção do exílio todo mundo sabia o que era. É Gonçalves Dias, assim, foi para Portugal estudar e escreveu essa coisa aqui sobre o Brasil, certo? Sim. Beleza. O Erlkönig é assim o que os alemães sabem. O sujeito não sabe nada de literatura, certo? Estudou no Hauptschule, que é a escola para o sujeito que vai fazer, que vai ter alguma profissão manual, assim. Ele teve durante a vida 3 horas de literatura, assim, na escola. Mas uma das aulas foi o Erlkönig ali que foi passado. Então é uma coisa muito conhecida, assim. Né? Mas foi só uma piada em relação aos nazistas virem pegar, porque quando eu escuto essa aí, tipo, é algo pior que os nazistas, porque o bicho é terrível Mas mesmo. normalmente essa experiência, assim, né, é realmente difícil levar um sujeito
para uma sala de concerto do nada, assim, né? O sujeito não tem experiência musical nenhuma e aí vai para a sala de concerto. E aí eu vejo, né? E aí eu falo da Alemanha porque foi, né, onde também fiz música e estudei um pouco lá, né? E aí eu percebi que não é uma questão de escolaridade, nem de cultura geral da coisa e tal, que faz com que eles tenham resistência, não é a palavra, mas tu pode pegar um alemão agricultor e largar ele numa sala de concerto para ouvir uma sinfonia do Mahler e ele ouve, certo? Uhum. Não tem problema nenhum, assim. Mas aí eu vi que existe uma experiência daí, essa coisa do canto é algo muito mais presente, certo? Não que todo mundo cante num coral, quase todo mundo, porque é impressionante, assim, né? Qualquer lugar da Alemanha tem muita gente cantando em coral, assim, tu sempre tem alguém da família que canta no coral, uma ou duas pessoas, assim, então tem aquela vivência, né? Mas isso de cantar é muito mais presente, né? Na própria vida religiosa, aqui em Porto Alegre, onde há órgão de tubos, assim, na igreja nas duas igrejas que os alemães construíram. Depois tem aqueles órgãos que é meio encaixado ali, né? O sujeito encomenda para um organeiro botar alguma coisa ali, assim, mas uma igreja que tenha sido projetada para ter um órgão e tal. É uma coisa que faz parte da vida mesmo, assim, esse negócio de cantar. E na igreja tu chega assim e tem os livrinhos ali todos com a partitura, certo? E tu vês que as pessoas estão olhando para aquilo e fazendo. Não é que eles sabem solfejar. Se pedir para ele solfejar em casa, ele não sabe fazer. Mas ele também não consegue cantar só com o texto. Ele precisa saber onde a sílaba cai, se aquela sílaba tem que ter uma ou mais notas, certo? Se tem um melisma ali, se tem alguma coisa assim, se é para cima ou para baixo. Isso aí é algo que tá na vida, ou se é muito grave, né? O sujeito vai ali e olha que tem um lá grave, assim, ele, minha voz não alcança isso aqui. Ou ele já olha que tem lá, que tem que cantar mi, fá, certo? Sim. E aí ele, opa, isso aqui eu já não... Né? Esse contato que é tão orgânico, assim, não é uma coisa, vamos sentar aqui, vamos estudar isso, né? Mas como faz parte do dia a dia, ter uma partitura ali, ou tem gente cantando coral e aquela coisa, eu acho que tu cria gente muito mais resistente e capaz mesmo de sentar, ouvir o Mahler e não sair falando qualquer coisa assim do tipo, achei muito tenso. Essa música, desliga isso aí porque é muito triste, certo? Não, mas calma, vamos ouvir tudo, certo? Não, eu não aguento música triste, certo? Tá muito alegrinho e hoje eu não tô bem, certo? Claro que existe isso, né? Claro que existe o humor da pessoa influencia naquilo que ela quer ouvir ou não, né? Mas há uma repugnância assim na parte do brasileiro, né? Cara, não aguento isso, certo? E essa falta de conhecimento tonal mesmo, de experiência tonal, né? De parar para pensar numa melodia, parar para observar ali um acompanhamento, né? Olha só, parar para prestar atenção nos instrumentos, nos timbres, só o timbre, né? Mas é engraçado porque assim, até a música erudita dos alemães, dos grandes compositores, os maiores compositores, eles também foram compositores de leads, né? Sim. Então todos praticamente. Então isso é uma coisa cultural realmente, assim, tipo, pegar, sei lá, Schumann, Schubert, Wagner, tá ligado? Todos eles tipo comporam leads e mais leads e mais leads, que são essas pequenas melodias, essas pequenas canções na verdade são pequenos materiais, é como se fossem pequenos ditados, né? No sentido assim de sabedoria popular, é um provérbio, só que tipo em linguagem tonal. Os alemães têm isso com os leads e os ingleses também têm isso com o que eles chamam de tunes, né? E os tunes dos ingleses vêm desde da Idade Média, né? Inclusive, a polifonia inglesa ela se desenvolveu mais sofisticadamente lá primeiro, né? Antes de se desenvolver no resto da Europa. Claro, depois eles deram uma estagnada, mas o meu ponto é que existe uma conexão entre povo e compositor, tá entendendo? De um tá
se inspirar nesse e devolver algo. Tá entendendo? Tem uma certa conexão. Eu sinto principalmente na música erudita brasileira, porque é um fenômeno moderno, assim, né? Tipo, se pegar o maior compositor brasileiro aqui, é Heitor Villa-Lobos. Vai pedir pro brasileiro médio cantar, sei lá, a área das baquianas, tipo, já começa com... Não, vai cantar o quê? Vai cantar o estudo de violão, assim, né? Não, eu lembro quando eu era guri e eu peguei uma partitura do Villa-Lobos pela primeira vez para piano. Tipo, quando eu olhei três claros ali, eu disse, não, peraí, o que é isso? Tá entendendo? O que é isso? Eu nunca tinha visto aquilo, né? Obviamente, eu entendi o que estava acontecendo depois de eu pensar um pouquinho, mas já tem uma separação, né, entre o que está acontecendo entre o que está acontecendo na arte do compositor e o que está acontecendo com o povo. Eu sinto que no caso dos alemães tem o lead meio que conecta os dois, né? Então, sei lá, até quando é impossível você escutar até aquelas óperas mais o Wagner, tipo, né, são umas óperas gigantes realmente, mas sempre você vai ter ali um elemento seja num leitmotiv, né, de um personagem. Não, dá para cantarolar todos os leitmotivs. Exato. Beleza, não dá para cantarolar o Villa-Lobos, mas dá para cantar isso aí dá para todo mundo cantarola isso aí. Você começa a cantar, tu já sim, né? Não, olha o José Roberto Melo Porto fazendo perguntas cretinas aqui, ó. Muito bem. Vila, isso. Mas é isso. Eu acho que isso amarra a questão, né? Tipo, não é que a gente está discordando da arte liberal, né? A gente está apontando para que uma educação musical ela tem que partir de algo mais próximo, que é o material tonal que a gente reconhece, antes da gente pensar nessas coisas tipo de música como número no tempo, tal, porque tipo, você pode entender. Não é difícil você entender isso. Você sabe um pouquinho de aritmética, isso aí é muito fácil de entender, né? Eu explico para o pessoal, né? Tipo, na clínica do alfabeto musical, eu digo, ó, tu só precisa saber números mistos e mínimo múltiplo comum. Se tu quiser tipo, chegar quiser construir a escala diatônica tipo, com os intervalos pitagóricos, é só isso que tu precisa, né? Então não é difícil. Agora, você internalizar as forças que estão presentes na ordem diatônica, aí é uma coisa completamente diferente. E é isso que você precisa, né? Se é que a gente vai ter ouvintes. Porque a minha preocupação é justamente com a música, é justamente essa. Não é tipo de quem está fazendo música, que tipo de música que está fazendo, tanto assim. Tem muita gente fazendo um monte de coisa ruim, um monte de coisa boa. Tipo, é uma época de abundância assim, tremenda. O que eu noto é que as pessoas estão surdas mesmo. Tipo, é aquela surdez, não, tipo, é a incapacidade completa de reconhecer o que está acontecendo e de ser movido por aquilo. Então, tipo, quando isso acontece, aí pronto, aí a música vai ficar em maus lençóis. Você não pode ficar tipo só um lado da moeda fazendo música, só o compositor fazendo música. Muito bem. Tá aberto ainda as matrículas Tá aberto. Ele é um produto que vai ficar aberto. Aquela foi uma semana de promoção, né? Agora quem quiser se inscrever também pode se inscrever. Né? Tá um pouquinho mais caro, mas não é muito mais caro, ainda tá barato pra caramba. E é isso. Maravilha, maravilha. Tem duas. Vamos aí então, inscrevam-se, né? O pessoal que chegou aqui, que é a minoria, chegou aqui pelo meu perfil, e que bom. Mas inscrevam-se então na clínica, por favor, façam isso. E sigam o conselho, né? Eu só respondo a mesma coisa sempre, assim, né? O que eu tenho que fazer? Qual é o melhor livro para não sei o quê? Qual é a melhor tradução do javanês, das obras de Homero, interpretadas? E tal. E eu disse, cara, né? Eu tenho absoluta certeza que tu tem que fazer duas coisas aí no início desses teus estudos. Uma é aprender latim, certo? Isso aí tem que fazer, porque
qual é a justificativa neurológica ou alguma coisa assim para isso? Não tem nenhuma, é só porque eu olho para a história e o pessoal que, pô, foi gente boa e tinha uma vasta cultura, eles estudaram latim, então eu não vou mexer no time que está ganhando. Esse é o primeiro argumento. Assim, né? O pessoal sempre estudou latim. Por quê? Não interessa, mas fizeram e vamos imitar. Né? E outra coisa é cantar no coral, que a gente vê também que... cara, não, tu não vai precisar. Vocês não sabem. Pô, o João ele tem que afinar piano, certo? Tem que comprar corda, tem que fazer um monte de coisa, tirar poeira, cuidar com cupim e coisas assim. Vocês não sabem como é bom ser cantor que tu não gasta em nada, certo? Não gasta em nada, estuda música, estuda toda música, não precisa comprar nada e coisa do tipo, certo? Enquanto todo instrumento vai ser uma coisa cara. Então, dá para começar amanhã. Vai ali, faz um teste no coral. Se tu não fores aceito, procura um coral um pouquinho, né, menor nível e tudo isso, ou vai procurar uma aula de canto. Mas, em princípio, vai cantar num coral, a experiência vai ser boa, né? E no que tiver aí da tua cidade. Claro que nos grandes centros é muito mais fácil, tu escolhe por repertório. Ah, eu quero cantar música brasileira, vai lá, tem. Eu quero cantar gospel, negro spiritual, qualquer coisa, né? Sim. Então, e claro que no interior vai ter aquilo ali, tu tem que aceitar, mas vai, certo? Não é para tu ficar a vida toda ali cantando, mas precisa ter essa experiência, 1, 2 aninhos, vai ser muito bom. Se ficar a vida toda, melhor ainda, que é algo bom e vai te fazer muito bem, né? Tu vai para a tua cultura, para tua inteligência e para tudo que tu precisas, certo? As pessoas, por exemplo, tu mencionaste bem, né? Tipo, a questão da tradução da Ilíada, né? Tipo, por que as pessoas leem a Ilíada? Não sei, mas é cânon, né? Então, tipo, é meio que tem uma obrigação. Existe um cânon na nossa cultura que é musical. E você não tem outro jeito de fazer, sim. se não tiver uma realmente alguma é ligação difícil. musical. É difícil diferenciar, né? Não é de um dia para a noite que a gente aprende a reconhecer o compositor pela primeira audição, assim, né? Mas isso é uma coisa que tem que fazer, assim, né? Dá para, em pouco tempo, for cantar num coral mais ou menos, já vai saber assim o que é renascença, o que é barroco, o que é clássico, o que é romântico, por exemplo, né? Então, vai conhecendo esse cânon, justamente. Esse cânon existe. E eu não preciso ler ali qual é a época do compositor para saber que tipo de música ele tá compondo, certo? Até porque existem compositores que vivem deslocados do seu tempo e compõem numa arte que já não pertence mais ao seu próprio tempo, né? Então, para conhecer esse cânon, tem que ser de ouvido, né? Até o sujeito tem que ser capaz de identificar ali os elementos todos e só pela melodia ele já tem que conseguir fazer isso. E não é difícil e bem possível, né? E vale a pena. No final das contas, vale a pena. Vale isso muito que me interessa. Bom, Christian, foi um prazer conversar contigo. Nossa primeira conversa, mas não a última, viu? E, poxa, um abraço. Agradeço, fui eu que tive a ideia aí, agradeço o aceite, certo? E um grande abraço, né? Nós somos aí mais ou menos né? Tu é um gaúcho nordestino, eu sou um nordestino gaúcho, assim, né? Ou o contrário. Ou o contrário. Então é isso aí, né? Eu tinha notado que o teu R é meio engrasado, assim. É né? o R da minha mãe. Eu aprendi a falar o R com a minha mãe. O resto eu falo ti, di, falo as gírias e tal. Exato. Vogais bem abertas e tal. E aí é aberto, não é aberto. Aí assim, dá uma confusão, assim, né? Pois é. Mas muito bem. Bom, Christian. Abraço a todos. Um abraço, João. Até a próxima.